mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo nessa sexta-feira. É o segundo vídeo que eu publico nessa sexta-feira, mas é o primeiro que eu gravo hoje. O vídeo anterior eu gravei na noite anterior, na quinta-feira à noite. Então, sexta-feira, e para não perder o costume, é sexta-feira e a moto do comandante não pode parar. Vamos para cima, mais um dia maravilhoso. Alerta de ventos fortes aqui no Rio de Janeiro novamente. Alô, você que mora aqui no Rio de Janeiro, fica ligado para não passar nenhum perrengue aí na rua, como a gente passou na última semana. Só que daquela vez ninguém avisou, né? Chegou do nada a ventania. Agora, pelo menos, tá rolando o alerta e tá todo mundo ligadinho. E eu também tô ligadinho no Flamengo para trazer as informações dessa sexta-feira para vocês. Vocês sabiam que hoje é a data limite para fazer alterações na lista de inscritos da Libertadores, pensando nas oitavas de final? O Flamengo até o momento não anunciou ninguém. E o Cruzeiro já tem 6 reforços. Eu falo do Cruzeiro porque é o adversário do Flamengo nas oitavas de final. Jogo de ida é dia 12, quarta-feira que vem. E a gente vai trazer informações sobre esse movimento do Flamengo no mercado. É o Luiz Henrique. Pois é o Luiz Henrique, a bola da vez, o alvo do Mengão. Será que vai dar negócio? A gente vai falar sobre isso no vídeo agora. Isso tudo e muito mais em instantes, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês, qualquer ajudinha será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, muito obrigado. Se quiser dar uma moral financeira, muito obrigado também. O Pix está aí na descrição. Antes de mais nada, só uma informação que eu acabei de publicar nas minhas outras redes sociais. Não envolve o Flamengo, envolve o Vasco. Só para vocês terem noção, a novela Sossa ainda não chegou a um desfecho. Sabe por quê? Porque o Vasco é mal pagador no mercado. O Racing está fazendo de tudo para se proteger, juridicamente falando, caso o Vasco da Gama atrase algum pagamento de alguma parcela em relação à compra de Sossa, o volante, que é muito bom volante. 7 milhões de dólares que o Vasco da Gama vai investir. Mas até o momento, há divergência jurídica em relação a isso. O Racing está botando um percentual alto, caso o Vasco da Gama, de multa, né? Caso o Vasco da Gama atrase parcela do pagamento e o Vasco da Gama quer botar um percentual menor. Ou seja, tá uma confusão danada. E olha como é o Flamengo. O Flamengo hoje em dia não precisa mais dar garantias bancárias, ninguém exige mais. É por isso que eu acho que no fim das contas o Atlético de Madrid vai sofrer bastante para receber do River Plate pela situação do Thiago Almada. Então eu acho bacana a gente mencionar isso, porque eu lembro como se fosse hoje. Sabe quando foi a primeira vez que o Flamengo fez uma operação com um clube do exterior, por exemplo, e não precisou apresentar garantias bancárias? Quando o Flamengo contratou Pablo Mari. E eu lembro como se fosse hoje, porque na ocasião a pessoa que estava na gestão do Flamengo estava muito contente, muito feliz e me relatando isso. Eu até fiz uma matéria sobre isso na ocasião. De lá para cá, o Flamengo faz operações, faz negócios. Por exemplo, acabou de contratar o Lucas Paquetá por mais de 40 milhões de euros e não apresentou nenhuma garantia bancária ao West Ham. Por quê? Porque o Flamengo tem nome no mercado. Tem nome no mercado, mas até o momento não tem contratação pensando na Libertadores da América, nas oitavas de final da Libertadores. Hoje é a data limite para poder fazer alterações. E eu avisei a vocês novamente. Tinha avisado na situação do Thiago Almada e estou avisando agora na situação do Luiz Henrique. Está longe de uma contratação. Nem proposta oficial no papel o Flamengo colocou na mesa do Zenit. Sabe o que aconteceu? O Flamengo, através do Zé Boto, obviamente, conversando com os empresários, falou: olha só, a gente topa pagar isso aqui, que é 25 milhões de euros mais 2 milhões em metas. Dá 27 no total. O empresário levou para o Zenit e o Zenit falou: não, nada disso, nós queremos pelo menos 35 milhões de euros. E está nesse impasse. E repito, gente, muita gente me pergunta hoje, inclusive na rua, inclusive um abraço para Marcelo Hertal, está sempre assistindo aos meus vídeos aqui, meu amigo ali da praia de Caraí, meu vizinho por aqui, joga futebol todo santo dia, o cara é craque em futebol, e hoje ele me fez uma pergunta: e aí, o que você acha, vem? Eu dei a minha opinião sincera. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto, eu acho que ele não vem. Eu acho que a contratação do Luiz Henrique não vai acontecer. E se acontecer, vai demorar bastante.
Negociar com o clube russo, sobretudo com o Zenit, é extremamente complicado, muito difícil. São valores astronômicos, valores que chamam a atenção. O Zenit pede 35 milhões de euros. Isso é mais de 10 milhões de euros do que o Flamengo pagaria ao Atlético de Madrid pela contratação do Thiago Almada. E eu vou além, já dando a minha opinião. Acho desnecessária a contratação de Luiz Henrique. Vene, como assim desnecessária? É um baita jogador. É um baita jogador. Eu sempre elogiei bastante o Luiz Henrique. Em determinado momento, eu achava, entre Luiz Henrique e Thiago Almada, eu escolheria o Luiz Henrique. Mas só um idiota não muda de opinião depois de ouvir, conversar com as pessoas, e mudei de opinião. Acho que a contratação do Luiz Henrique é desnecessária. Por quê? O Flamengo hoje, qual é a maior necessidade do Flamengo hoje? É um ponta-direita? Não, não é um ponta-direita. O Flamengo precisa, antes de contratar um ponta-direita, que é a posição do Luiz Henrique, repito, grande jogador, chegaria para ser titular na ponta-direita. Mas na ponta-direita do Flamengo, o Flamengo tem bons jogadores. O Gonzalo Plata, o Luiz Araújo, o próprio Carrascal. Agora, o Flamengo não tem um meia para substituir o Arrascaeta. O Flamengo não tem um centroavante, posição que o José Boto tentou reforçar quando tentou contratar Caio Jorge, não conseguiu. A lateral esquerda do Flamengo é pífia atualmente. O Alexandre vive uma péssima fase. O Ayrton Lucas, já cansei de criticar aqui, não vou ficar perdendo mais meu tempo criticando o Ayrton Lucas. Então o Flamengo precisa investir 35 milhões de euros em um ponta-direita? Não! O Flamengo tem outras necessidades no elenco. Isso não quer dizer que eu seja contra o Luiz Henrique. Repito, eu sou apaixonado pelo futebol do Luiz Henrique, tá? Sempre fui. Desde quando o Flamengo tentou contratar naquela vez, ele acabou indo pro Botafogo. E eu falei na ocasião, ó, o tempo vai passar e a diretoria vai se arrepender de não ter contratado esse jogador. Deu no que deu. Ele fez chover lá com a camisa do Botafogo, disputou a Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira e deveria, inclusive, ser mais utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti. Então, assim, gente, e para finalizar o vídeo aqui, tá? Não sou contra o Luiz Henrique. Se acontecer, é óbvio que eu acho que vai ter sucesso, mas se eu fosse dirigente do Flamengo, eu priorizaria outras posições. E o Cruzeiro, adversário do Flamengo, ele fez 6 contratações até o momento, tá? Vou ler aqui, ó. O lateral esquerdo, Rojas, o volante Zé Lucas, aquele volante que o Flamengo tentou contratar, o meia Gabriel Peck, mas aí o Peck acabou se lesionando feio, vai ficar um longo período longe dos gramados, e os atacantes Lúcio Rodrigues, Wesley e João Costa. E o Flamengo até agora, nada. Precisa contratar, não para dar um cala-boca à torcida, mas para reforçar esse elenco, que eu repito, precisa de alguns ajustes. Everton Cebolinha. Tem gente dizendo que o salário do jogador, o alto salário do jogador, é o grande problema, o entrave para o jogador deixar o Flamengo nesse momento e ir para uma outra equipe. Lembrando, contextualizando, que o jogador já avisou que vai deixar o Flamengo, que vai cumprir o contrato dele, que vai até dezembro, e depois ele vai embora. Há quem peça a saída dele agora. E por que ele não sai agora? Eu vou trazer a minha apuração. Ouvi empresários, ouvi Flamengo, vou trazer tudo para vocês. E já adianto, um spoilerzinho, o salário não tem nada a ver, sabe por quê? Já teve clube fazendo proposta para assinar pré-contrato com o jogador e ter o atleta a partir de janeiro. Mas por que ele não sai do Flamengo agora? Eu vou trazer essas informações no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, ó, cresce cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, meu muito obrigado. Se quiser dar uma moral financeira, meu muito obrigado também. O Pix está aí na descrição. Antes do Cebolinha, só uma atualização sobre o Wallace, que a gente disse 2 vídeos atrás, que o Bragantino está interessado novamente na contratação de Wallace, só que agora eles querem por empréstimo. O Flamengo não ficou muito animado com essa possibilidade. O Flamengo entende que o Wallace, embora não esteja vivendo seu grande momento, mas eventualmente é utilizado pelo Leonardo Jardim, e se fosse para fazer negócio, que fosse em definitivo. Não faz sentido para o Flamengo emprestar o Wallace nesse momento para o Red Bull Bragantino.
Só essa atualização para vocês e uma informação que eu acabei de receber. Mais de 43 mil ingressos emitidos para Flamengo e Vitória no domingo, 7h30 da noite, Dia dos Pais, inclusive. Segundo essa pessoa da diretoria, a expectativa lá no Flamengo é de 68 mil presentes no Maracanã. E a expectativa também é de um bom jogo do Flamengo, porque o Flamengo está tendo muito tempo para treinar e se preparar para esse duelo e para o duelo seguinte, que é com o Cruzeiro pela Libertadores da América. E o Cruzeiro vem reforçado. Já o Flamengo, até agora, nada. Ó, Luiz Araújo começou o trabalho de transição. Acho que não fica à disposição contra o Vitória. A ver se fica à disposição contra o Cruzeiro. Pelo menos, nesse momento, é o único jogador que é dúvida para pegar o Vitória. Os demais atletas estão à disposição, tá bom? Inclusive, Léo Pereira vem treinando normalmente. Agora vamos falar de Cebolinha. O GE.com publicou uma matéria, e eu vou ler aqui o título da matéria. Salário alto de Cebolinha no Flamengo dificulta acerto com clubes interessados. Bom, essa teoria do salário alto cai por terra a partir do momento que o Cebolinha já foi procurado por clubes da Série A para assinar um pré-contrato e ter o jogador em janeiro. E outra, esses clubes queriam ter o Cebolinha já agora. Só que todo mundo sabe que o Flamengo não liberaria de graça o Cebolinha para reforçar um outro clube do futebol brasileiro. E por quê? Porque esse clube interessado não vai fazer um investimento para tirar o jogador do Flamengo agora, sendo que daqui a 3 meses pode ter o jogador de graça. Então, se o jogador chegasse no Flamengo e negociasse uma saída do Flamengo, esse clube já teria contratado. Vê quais clubes? O Cruzeiro, antes de fazer todas essas contratações para o setor ofensivo, queria o Cebolinha. Bruno Spindel foi quem contratou o jogador nos tempos de Flamengo e gostaria de levar para o Cruzeiro. O Corinthians, Marcelo Paz, procurou um dos empresários do atleta. Fernando Diniz aprovou a contratação para ter o jogador, obviamente, de graça esse ano, ou assinar um pré-contrato e ter o jogador em janeiro. O Palmeiras já procurou. O Santos já procurou, o Grêmio já procurou, o Internacional, porque o Fabinho, soldado, ex-dirigente do Flamengo, é o dirigente do Internacional. E eu falo isso dando ênfase ao Internacional, porque o Internacional é o maior rival do Grêmio, clube que ele tem uma identificação muito grande. Então, vários clubes procuraram e têm interesse em Everton Cebolinha. Salário alto de Cebolinha, para mim, é só para jogar hater em cima de um jogador que já não está nas graças da torcida do Flamengo. Aí eu acho sacanagem com o jogador. E outra, se o jogador tem um salário alto, a culpa não é dele. Ele pediu na ocasião que ele estava no Benfica e o Flamengo quis pagar. Mesmo que fosse isso, o culpado não é o jogador. E não é isso. Ainda tem outro ponto. Vene, então por que ele não assina um pré-contrato com algum clube da Série A e sai de graça em janeiro? Por que ele não decide logo a vida? Sabe por quê? Os empresários não vão fazer isso. Vou dar um exemplo. Imagina se ele assina um pré-contrato com o Palmeiras. Como que ele vai continuar jogando com a camisa do Flamengo, tendo assinado um pré-contrato com o Palmeiras? E é óbvio que isso vai vazar. Sabe por que vai vazar? Porque quando assina um pré-contrato, o Flamengo, no caso, ainda clube dele, vai saber, porque é comunicado via e-mail. Então os empresários não vão arrumar uma briga com o Flamengo, porque eles têm uma ótima relação, e nem o jogador vai forçar uma saída agora. Então é errado dizer que salário alto impede acerto com clubes interessados. O Cebolinha nesse momento está dando prioridade à saída para o exterior, inclusive. Ele falou isso para os empresários dele. Então, gente, assim, não é que eu esteja defendendo o Cebolinha, tá? Quer dizer, nesse caso eu estou defendendo, sim, ele não tem culpa. Se o salário dele é alto, ele não tem culpa. E isso não procede que salário alto impede acerto com outros clubes. Outros clubes já se acertaram com ele. A questão é, pela boa relação, os empresários não vão assinar um pré-contrato com o clube da Série A e até o momento para o exterior não surgiu nada que ele gostasse. No meio do ano surgiu um time da Turquia, um time pequeno da Turquia, ele não quis ir. Ponto. E para o jogador está tudo bem sair em janeiro. Vai ser até melhor para ele, financeiramente falando, porque ele vai poder negociar luvas. Vene, mas o Gabigol assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e saiu. Pois é, porque o Gabigol brigou com a diretoria do Flamengo, vocês vão se lembrar disso.
a relação Gabigol e a ex-gestão do Flamengo acabou. Não tinha relação. Pelo contrário, né? Brigaram feio. Landim falando mal dele, o Gabigol falando mal do Landim. Então, gente, é isso sobre o Cebolinha. É isso. Ele vai ficar até dezembro, embora já tenha dito que daquele jeito dele. Isso, inclusive, os próprios empresários comentaram com ele: pô, Everton, evita fazer isso. Não, né? É melhor não vai por esse caminho e tal. Ele devia estar chateado porque ele não estava sendo aproveitado, enfim. Externou, não vai mais externar. E, gente, já estamos em agosto, né? Setembro, outubro, novembro, 3 meses o cara vai embora. Então, eu repito, dizer que o alto salário do jogador impede acerto com outros clubes não é o caminho correto, segundo o Flamengo, segundo os empresários do atleta. Então, eu trouxe a minha informação, a minha apuração. Repito sempre, não sou dono da verdade, eu só me responsabilizo por aquilo que eu apuro. É muito mais fácil eu ficar copiando e colando informação dos outros. Mas não acho bacana comigo mesmo, eu não dormiria bem, entendeu? Então eu prefiro correr atrás da notícia e trazer aquilo que eu apuro. E tá aí. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!